Por isso eles lideram o Oeste. Ele sempre arremessa primeiro e gosta daqueles cantos. Bem-vindo a Nova York. É isso que as pessoas querem ver. Daniel Steven DiVincenzo recebe a bola de volta. Passe por dentro. E Anunoby enterra. E por puro talento. Brunson por dentro. Passa para Anunoby, mais uma enterrada. Opa, espera aí. Eu vi isso direito? Algum jogador dos Knicks que se move sem a bola e corta para a cesta? Caramba, isso é loucura. Ao olhar rapidamente para essa troca, o que você percebe? Por um lado, pode-se dizer que o Knicks trocou dois jovens em desenvolvimento, que poderiam integrar o futuro do time, por um jogador com contrato quase expirando. Por que o Knicks faria esse negócio? Eles precisavam incluir o Immanuel Quickley também? É isso que a maioria dos leigos vai fazer você acreditar, mas essa troca para adquirir OG Anunoby foi a negociação mais significativa que eles fizeram em muito tempo. Vai mais fundo do que parece. Existem camadas e complexidades nesse negócio que você não percebeu no início. Como vai, pessoal? Meu nome é Andy Hoops e sem mais delongas, vamos começar. Com o contrato de OG expirando em 2025, e isso só se ele exercer a opção do jogador, caso contrário, o contrato expiraria no verão de 24. Havia dúvida se ele realmente renovaria. Quer dizer, eu sei que Nova York é uma cidade incrível e tudo mais, mas para fazer uma troca dessas, você tem que pensar que os Knicks sabem que ele vai ficar no time, né? Existem boas evidências de que ele deve permanecer nos Knicks por bastante tempo. Anunoby era anteriormente representado pela Clutch Sports, mas no verão de 2023 ele saiu da Clutch e trocou de agente. Agora é representado por Sam Rose, filho do atual presidente dos Knicks, Leon Rose. Você entende onde isso vai dar? Os Knicks precisam ter certeza de que OG vai renovar, pois duvido que Leon aprovaria a troca sem essa garantia. Deixando o contato ilegal de lado, ele deve ter falado com o filho sobre isso. Mas essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Lembra daquela situação com o Jalen Brunson? Ele tem o mesmo agente, Sam Rose, e também chegou a Nova York com a intenção de assinar um contrato de longo prazo. É uma situação bem parecida aqui, então podemos assumir que o OG vai ficar. Além disso, ele e o Knicks já vêm sendo ligados há um tempo. No prazo de trocas de 2023, o Knicks teria oferecido ao Raptors 3 futuras escolhas de primeira rodada por ele, e fico feliz que o Raptors recusou. O Knicks já tinha interesse no OG e, mesmo sem consegui-lo antes, sabia que era o jogador desejado. Claro, no fim acabaram conseguindo trazê-lo. É sempre ruim perder dois jogadores que estiveram a carreira inteira nos Knicks. Embora muitos torcedores não ligassem em se desfazer do Barrett, perder o Quickley dói. QI é um dos melhores armadores reservas da liga e sinceramente tem talento de titular. É que com Jalen Brunson, Quickley nunca seria titular. Com a iminente entrada no mercado de agentes livres, ele pediria bem mais no mercado do que os Knicks querem pagar. De acordo com o analista da NBA, Rick Booker, foi isso que ele disse sobre o assunto. Segundo as fontes, Quickley está ansioso para ser titular como armador pontuador e receber na faixa de 25 a 30 milhões de dólares, assim como o armador dos Knicks, Jalen Brunson. Agora, eu gosto do cara, mas ele não vale o mesmo que o Brunson. Os Knicks tentaram oferecer a ele uma extensão contratual razoável no valor de cerca de 18 milhões por ano, mas Quickley recusou. Ele sempre sonhou em ser titular, e isso simplesmente não ia acontecer em Nova York, então acabou sendo bom para os dois lados. É melhor para ele estar em um time onde jogue mais minutos. Barrett, por outro lado, continua o mesmo jogador há anos, e como as duas estrelas dos Knicks já precisam muito da bola nas mãos, não acho que ele evoluiria mais. Falo por todos os torcedores dos Knicks. Sentimos a mesma coisa em relação ao R.J. Barrett agora que sentíamos quando ele era novato. Aquelas sequências de arremessos inconsistentes, aqueles momentos em que ele desaparece e não faz nada, aquelas falhas na defesa que até melhoraram, mas eles precisavam de uma melhoria na posição onde os Knicks mais têm dificuldade para defender. A paciência foi se esgotando aos poucos. Já era hora de seguir em frente. Além disso, pelo menos ele foi mandado de volta para sua cidade natal, Toronto, então os Knicks fizeram um favor para ele. OG entrou perfeitamente no lugar do RJ e imediatamente fez a diferença.
Ele é um jogador diferente do RJ, mas é exatamente a melhora que os Knicks procuram nessa posição. Na temporada 2022-2023, OG não só liderou a liga em roubos de bola, mas seu impacto defensivo também pode ser medido nas métricas avançadas. Ele registrou um real plus-minus defensivo de mais 5,08. Isso foi o segundo melhor entre todos os alas na NBA. A habilidade defensiva de OG foi reconhecida em toda a liga, por isso ele foi recompensado com uma indicação ao segundo time defensivo da NBA. É isso que o Knicks tem sentido falta há anos, um ala que possa assumir a tarefa de marcar todos os alas de elite da NBA atualmente. No ano anterior, ele também registrou 3,6 desvios por jogo, ficando em segundo lugar na NBA entre todos os jogadores, o que pode ser atribuído à sua grande velocidade lateral e à sua envergadura de 2,18 metros. Mas não é só a defesa dele. Existem aspectos do jogo de OG que são discretos e subestimados, mas que o tornam o jogador complementar perfeito para as principais estrelas dos Knicks. Por exemplo, a capacidade dele de impactar o ataque sem a bola é incrível. Ele realmente se movimenta sem a bola, ele corta para a cesta e tenta se posicionar nos melhores espaços para conseguir um bom arremesso. O aproveitamento efetivo dele em arremessos catch and shoot é cerca de 5% maior que o do R.J. Barrett. Muito raramente você vê OG arriscar um arremesso ruim. Quando ele vê a defesa, ele sabe quando recuar ou passar para outra pessoa, em vez de forçar um arremesso que não é o forte dele. Isso contrasta fortemente com Barrett. Muitas vezes ele faz o que chamo de arremessos à la Kobe. Arremessos que animam a torcida quando ele acerta, mas continuam sendo ruins e ele não acerta com frequência. É por isso que, ofensivamente, embora OG não arremesse tanto nem marque tantos pontos quanto Barrett, ele sempre foi mais eficiente em todas as temporadas da carreira dele. OG supera Barrett nos dois principais aspectos do ataque, arremessos de 3 pontos e finalizações próximas à cesta. Na carreira, ele acerta os arremessos perto da cesta com 70% de aproveitamento comparado aos 60% de Barrett, e nesta temporada em especial, esse número subiu para 76% para OG. Consistência e postura estoica são os traços mais marcantes da carreira de OG. Ele pode não ser perfeito, mas é o ideal para este time. No passado, quem acompanhou os anos de Isaiah Thomas ou Phil Jackson viu o Knicks sempre ter dificuldades em administrar escolhas e jovens promessas. Era comum vê-los desperdiçar escolhas de primeira rodada por veteranos em fim de carreira, e 99% das vezes isso nunca dava certo. No entanto, nos últimos anos, com a chegada de Leon Rose em 2020, eles têm mostrado mais cautela em suas trocas e contratações, preferindo construir devagar, peça por peça, ao invés de gastar todos os seus ativos em um só jogador. A troca por OG Anunoby foi muito importante, porque representa como essa nova era dos Knicks lida com a gestão do elenco. No passado, eles teriam facilmente cedido 2 ou 3 escolhas de primeira rodada futuras pelo OG, mas, em vez disso, conseguiram trazê-lo sem abrir mão de nenhuma escolha de primeira rodada. Ele também ganha bem menos que R.J. Barrett. Assim, além de contratar um jogador melhor e mais adequado, ainda abriram espaço no teto salarial. Como resultado das trocas conservadoras do New York Knicks, eles acumularam muitos ativos. Nem todas essas escolhas vão ser repassadas por causa das proteções, mas isso ainda é muito. Como eles já têm tantos bons jogadores de apoio, eles realmente têm a opção de trocar todas as escolhas por uma estrela, se quiserem. Sabe, nosso plano era trabalhar com o que temos através do desenvolvimento dos jogadores, ver o que está disponível. Estamos muito satisfeitos com onde estamos. Estamos mesmo. Estamos muito satisfeitos com o time que temos e sentimos que estamos muito bem posicionados para o futuro. 21 escolhas de draft nos próximos 7 anos. 11 escolhas de primeira rodada e 10 escolhas de segunda rodada. Certo, isso é muita coisa. Ainda há algumas coisas a serem feitas daqui para frente com todos esses ativos? Com certeza. Desde a chegada de Leon Rose ao New York Knicks, o time vem numa trajetória positiva. O que o diferencia dos presidentes anteriores do Knicks é sua ênfase no desenvolvimento interno. Construir essa camaradagem, algo que tem faltado ao Knicks há muito tempo. Mesmo com todas essas escolhas, ele não vai aceitar um jogador que gere dúvidas.
Ele queria Jalen Brunson e conseguiu. Ele queria Josh Hart e conseguiu. Ele queria OG há mais de um ano. E eis que finalmente conseguiu, mas em uma negociação que faz sentido. Em vez de buscar desesperadamente uma estrela, como os Knicks sempre fizeram, eles focaram em jogadores de apoio de alta qualidade e caras que têm todos os intangíveis e podem construir uma base para uma cultura vencedora. Todas as transações deles nos últimos anos cumpriram seu propósito. Outra coisa em que Leon se destacou desde que entrou para o time foi sua habilidade de perceber quando é hora de seguir em frente e abrir mão de um jogador jovem. Vimos isso com Barrett, mas também com caras como Dennis Smith Jr., Frank Ntilikina, Kevin Knox, Cam Reddish, jovens que já foram considerados jogadores de alto potencial, mas que não mostraram quase nada em Nova York. Considerando como foram as carreiras deles depois que saíram, eu diria que Leon Rose tomou ótimas decisões ao se desfazer deles. O Knicks está numa situação estranha. Falei o vídeo todo sobre as melhorias e boas decisões deles, mas no fim ainda não são candidatos ao título. De início, você vê esse time como sólido para os playoffs, mas ninguém acredita que possam vencer Celtics, Bucks ou Sixers em uma série de 7 jogos. Devem ser eliminados na segunda rodada. Parece que ainda está faltando alguma coisa para eles. Eles têm 2 estrelas, mas Randle é meio instável. Mesmo quando ele está jogando de forma consistente, você nunca sabe o que esperar dele. Não ajuda que ele tenha ido muito mal nas primeiras aparições nos playoffs. Dá pra perceber que tem jogos em que Brunson literalmente faz tudo, e Randle não aparece quando ele é mais necessário. Como mencionei, o Knicks fez um ótimo trabalho ao conseguir jogadores de apoio qualificados e energéticos. Do Mitchell Robinson ao Isaiah Hartenstein, eles têm pivôs que se esforçam e fazem todo o trabalho sujo. Do Josh Hart ao Dante DiVincenzo até o OG, eles têm alas que conseguem defender e arremessar. Quando o jogo fica mais lento, quando eles precisam de alguém para receber a bola e criar algo do nada, eles dependem demais do Brunson. Por outro lado, vimos o Randle pelo menos se esforçar para mudar a forma como joga. Ele reduziu as tentativas de 3 pontos e arremessos ruins de média distância. Ainda é um processo, mas eles precisam de alguém mais confiável que Julius Randle. Nunca gostei do jogo dele nos últimos anos e já fiz vários vídeos pedindo para o Knicks trocar o Julius Randle. Mas todo ano, ele faz uma sequência insana de jogos que faz você acreditar que ele mudou. Só que, com o passar dos meses, você percebe que ele não mudou. Ele ainda tem os mesmos defeitos de sempre. Randle é obviamente muito talentoso, mas é mais porque você nunca sabe o que esperar dele. Principalmente porque ele também atua como criador secundário deles. Então, quando a bola está nas mãos dele em situações de alta pressão, ele nunca reage bem. É um dilema complicado, pois todos os outros times conhecem suas limitações e sabem que o valor do Randle não é tão alto. Mesmo que o Knicks tente trocá-lo, como eles têm feito, provavelmente não vão conseguir ninguém com o mesmo nível de talento do Randle. A construção atual desse elenco é basicamente feita em torno dele e do Brunson, e feita muito bem, com todas essas peças de apoio que realmente preenchem todas as lacunas. A questão é, até onde essas 2 estrelas podem realmente levar o time? Devo me contentar se o Knicks chegar à segunda rodada e perder de novo? Isso seria uma temporada de sucesso? Ou eu deveria esperar mais deles? O que é preciso para considerá-los um candidato forte no leste? As pessoas zombam dos Warriors e de Steve Kerr por ele dizer que tem 2 projetos ao mesmo tempo. Uma com os caras atuais tentando competir por um título e outra onde os jovens se desenvolvem e acabem assumindo o protagonismo na próxima geração. Antes desta temporada, os Knicks também tinham 2 projetos diferentes. Eles estavam tentando competir com suas estrelas principais, mas também esperando que os jovens se desenvolvessem e, com sorte, levassem o time ainda mais longe quando isso acontecesse. Isso mudou. Não existem mais vários projetos ao mesmo tempo. Ao trocar pelo OG e se livrar dos 2 caras que eles estavam tentando desenvolver, foi um sinal de que agora eles têm um projeto bem definido. Chega de esperar, chega de experimentar. OG sabe quem ele é como jogador, e ele também está mais próximo, em idade, dos caras principais do time.
Ao fazer esse negócio, eles estão dizendo para o resto da NBA: ei, fiquem atentos, nós vamos buscar o título agora ou em um futuro muito próximo. Vamos ver se eles conseguem mesmo fazer isso. Obrigado por assistirem. Comentem o que acham do New York Knicks. Vocês veem eles como candidatos ao título com esse elenco? O que vocês acham que está faltando? Do que eles precisam para dar o próximo passo? Para compará-los ao Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Sixers ou Denver Nuggets? Qual jogador você quer que o New York Knicks busque? Me diga nos comentários. Muito obrigado por assistir e, claro, como sempre, te vejo na próxima. Valeu!